Transformação permanente é como se fosse uma quebra das moléculas lá na química para que passe aquela substância a se tornar uma nova substância. Vou dar um exemplo. A madeira. A madeira, quando é colocada numa alta temperatura no fogo, o que acontece com ela? Ela queima e ela vira carvão. Aquela madeira que virou carvão nunca mais volta a ser madeira. Isso acontece também na nossa vida. A gente também tem as nossas transformações permanentes ou duradouras. Vou dar um exemplo para vocês. O casamento. A gente, quando casa, a gente casa para se tornar uma só carne. E a gente começa a se adaptar e se tornar cada vez mais parecido com aquela pessoa com quem a gente casou. Então, a gente vai se transformando. E existe um outro agente que é aquele que traz transformações duradouras sobre a nossa vida. Como é que é o nome desse agente? Jesus Cristo. Eu não estou cometendo nenhuma heresia chamando Jesus Cristo de agente. Mas Jesus Cristo é aquele que traz uma transformação duradoura sobre a nossa vida. Existe um homem chamado Michael Phelps. Michael Phelps foi um dos maiores atletas que a gente já conheceu. Disputou 5 Olimpíadas. Ganhou até a Olimpíada de 2002, ele já tinha ganho 22 medalhas. Michael Phelps, a especialidade dele era quebrar recorde. Até que em 2014, Michael Phelps, ele é tomado por uma grande depressão. Michael Phelps começa a sentir vontade até de cometer suicídio. E Michael Phelps, sentindo um grande vazio na vida dele, começa a se entregar à bebida. Quando começa a se entregar à bebida, vai dirigir embriagado, o que acontece com ele? É preso. E aí Michael Phelps, aquele grande homem de grandes títulos, começou a cair em descrédito para a mídia, começou a cair em descrédito para os seus patrocinadores, começou a cair em descrédito para o esporte. Já não era o Michael Phelps conhecido. Aí apresentaram Jesus para Michael Phelps através de um livro chamado Uma Vida com Propósito. Quando Michael Phelps começou a ler sobre Jesus naquele livro, ele começou a sentir o amor de Jesus sobre a vida dele. E o que aconteceu com Michael Phelps? A sua fé fez Michael Phelps se transformar, voltar a ser aquele velho homem, não só isso, voltar a ser aquela pessoa com muito mais sentimento de plenitude do que o Michael Phelps anterior. Voltou a treinar já com determinada idade e na sua última Olimpíada, a Olimpíada de 2016, Michael Phelps ganhou 5 medalhas de ouro e uma medalha de prata. Mas por que a transformação de Michael Phelps é importante? Para eu poder falar de Jesus para você. Michael Phelps foi usado por Jesus para eu poder estar falando de Jesus para você. Assim como Michael Phelps, Jesus transformou a vida de muitas pessoas, particularmente de 12 pessoas que andavam com ele. E eu queria falar com vocês hoje sobre a transformação existente na vida de Mateus. E para isso eu queria dar um título para o meu sermão que se chama O Poder da Transformação. O poder da transformação que Jesus teve na vida de Michael Phelps, na vida de Mateus, ele também tem sobre a tua vida, sobre a minha vida. Amém? Então eu queria ler com vocês um versículo somente da Bíblia. Eu vou ler o versículo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9, e eu vou ler somente o versículo 9. Depois a gente lê mais. Amém? E diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Nesse versículo fala sobre 3 ações de Mateus. Mateus ouviu, Mateus levantou e Mateus seguiu. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então eu queria que você repetisse comigo. Ele ouviu. Está muito baixo. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele levantou. E ele seguiu. E ele foi transformado. Não, isso aí só eu estou falando para vocês. Então, Mateus foi chamado por Jesus para ter a sua vida transformada. A palavra de Deus no livro de Mateus, ela não é muito detalhista sobre o que aconteceu com Mateus, mas no capítulo 4, Mateus já falava que Jesus já começava a ser muito conhecido, que Jesus já tinha uma multidão que o seguia. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, fala que Jesus já era conhecido por ser um mestre, e Mateus já conhecia Jesus pela sua fama, mas se coloca, talvez não por Jesus, como ele era coletor de impostos, queria se colocar no local estratégico para onde passavam as pessoas para poder receber propina das pessoas.
Jesus, naquele momento, no primeiro versículo do livro, do capítulo 9, fala que Jesus saiu do barco e entrou em Cafarnaum para poder falar da palavra. Então ele saiu do mar da Galileia, entrou em Cafarnaum, então ali era um excelente local de fluxo de pessoas, pessoas que vinham com mercadorias, aonde Mateus poderia receber os impostos dessas mercadorias. E ele se colocou ali para receber os impostos. A gente já consegue entender o porquê de Mateus tomar essa decisão de rapidamente levantar aquele olhar de Jesus, e a gente percebe também que Mateus era uma pessoa odiada pela sociedade. Pedro já demonstrava seu completo ódio, a sua mãe o rejeitava porque ela entendia que ele fazia aquilo que era contra o que Deus tinha que fazer, o que ele tinha que fazer para Deus. E ali mostra Jesus agindo na vida de Mateus. E em cima, não somente dessa passagem, mas do capítulo 9, eu queria abordar com vocês 3 aspectos sobre o que acontece quando a gente passa a seguir os passos de Jesus. O que acontece na nossa vida quando a gente passa a seguir os passos de Jesus? Não esqueçam de que ele ouviu, de que ele levantou, de que ele seguiu. E o que acontece quando a gente toma essa decisão como tomou Mateus? A primeira coisa que acontece é que Jesus transforma a nossa vida e a das pessoas que estão à nossa volta. Jesus transforma não somente a nossa vida, mas de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Os versículos 9 e 10 dizem assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Algumas versões dizem que era na casa de Mateus, e pelo próprio vídeo a gente pode ver que realmente era na casa de Mateus. E eu queria bater cada aspecto que o próprio Mateus escreveu sobre essa passagem. Então, ele diz, passando por ali aonde? Por Cafarnaum, por onde ele estava, pronto para se valer da presença de Jesus. Não na vida dele, mas para angariar mais recursos. Às vezes, as pessoas conhecem, ouvem falar de Jesus, querem sim estar próximas de Jesus, mas somente para meter a mão no bolso de Jesus e pegar algumas coisas que estavam lá. Talvez fosse isso que Mateus estivesse buscando naquela noite. E aí, Mateus escreve, Jesus viu. Vejam bem, não foi Mateus que viu, foi Jesus que viu. Talvez você esteja aqui nessa noite achando que você vai ver Jesus, mas você pode ter certeza que você já está aqui nessa noite porque Jesus já está te vendo há muito tempo. Assim como Jesus viu Mateus, Jesus vê você também. E diz mais, viu um homem chamado Mateus. Isso foi escrito por Mateus. Essa passagem, como eu falei para vocês, ela tem nos evangelhos sinóticos, em Lucas e em Marcos também. E no evangelho de Marcos diz que Jesus viu Levi, filho de Alfeu. No evangelho de Lucas diz que Jesus viu Levi, o publicano. Mas Mateus diz que Jesus viu Mateus. Pastor, mas qual é a diferença? O significado do nome. Olha só, Levi é aquele que anda junto. Marcos diz que Jesus viu aquele que anda junto, mas que de uma família. Lucas diz que Jesus viu aquele que caminha junto, mas que era um publicano, que era pecador. Mateus quer dizer dom de Deus ou presente de Deus. Mateus diz que Jesus viu o dom de Deus, o presente de Deus. Jesus não está, quando Jesus te chama, Jesus não está preocupado com aquilo que você tem, Jesus não está preocupado com os rótulos que te colocam, Jesus não está preocupado com a família de onde você vem, mas Jesus já tem um plano para o que você vai ser quando estiver com Ele. Assim como Jesus fez com Mateus, Jesus também faz na tua vida.